tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de abril de 2012, sábado. O verbete é de número 2265. Ele tem 7 páginas, 45 logias e 28 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 21 máximas. O tema é autobiografia técnica. A especialidade é a autopesquisologia. Quem fez o verbete com muito critério foi o professor Cícero, que está honrando o nome que tem. Tá certo? E está muito bem acompanhado aí, ó, com assessoria técnica. De modo que hoje vocês podem desfrutar e tirar uns pedaços dele aí. Tá certo? Nessa história. Ah, nós estamos offline? Tá ok. É por causa da chuva grande aí que teve de manhã, né? Definição. A autobiografia técnica é o registro organizado dos principais fatos relacionados à própria vida, com o objetivo de incrementar o autoestudo, permitindo à consciência investigadora, homem ou mulher, resgatar detalhes importantes da assinatura pensênica pessoal e ampliar a visão de conjunto da PROEX, sendo ferramenta catalisadora de recis. Então, a autopensenidade valorizando a própria vida, o holopensene do dinamismo evolutivo, o holopensene do grupo evolutivo, o holopensene da autopesquisa, a cosmovisão da autobiografia, as lições de vida, o principal registro de autoestudo, o posicionamento de ser o protagonista da própria vida, o lote interno ao considerar a vida pessoal digna de registro, o exemplo de vida, a valorização da vida, a autoconscientização de cada vida, ser una, indivisível, irrepetível, intransmissível. Gente, eu li apenas um pedaço aqui, a fatologia. Tem 26 linhas a fatologia. Agora, depois tem as energias das evocações das companhias do passado, as repercussões energéticas do autoestudo, a oportunidade para o descarte de bagulhos energéticos. E por aí vai, eu li apenas um pedaço. Agora, nós temos ainda na argumentologia, tem aí o tópico sobre autopesquisa, com o processo de autopesquisa através da autobiografia técnica, pode envolver, entre outros, 6 condições que ele coloca na ordem lógica. E tem também o tópico sobre o roteiro, com 13 tópicos específicos para as autobiografias técnicas, que vale a pena ver. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Assinatura pensênica, biografologia, estigma autobiográfico, para-autobiografia e zoom mnemônico. Frase enfática. Os autoenfrentamentos e as reciclagens conscienciais, a partir da autobiografia técnica, demonstram a autovalorização da vida e o comprometimento com a realização da PROEX. Qual nível de importância Qual nível de importância você atribui ao registro das autovivências? Quais proveitos evolutivos já obteve a partir do estudo da biografia pessoal? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 6 fontes. Agora, a mega-análise feita aqui com João Paulo, nós temos 20 itens. Autorregistro, autovivência, autoachados, autoconquistas, autoexposição, autoexemplificação, autoevocação, autopesquisologia, autobiografologia, autocompreensiologia, autoproexologia, autorretrocogniciologia. Depois, parageneticologia, intrafisicologia. Depois, cosmovisão, retrofatos, retroperspectiva, retropensenidade, grafopensenidade e identidade. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é sobre energocenografologia.
Eu chamo a atenção para ver, por exemplo, alguns dados igual o adendo, que vale a pena ver. Eu agora não vou falar aqui sobre questionamento, porque nós estamos offline. Então, eu vou esperar que online chegue para poder falar aqui. É para você aqui as perguntas. Já tem 3 aqui para você. Mas vamos esperar, sabe, Cícero? De modo que se vocês podem agora tirar a casquinha aí do Cícero, enquanto está offline. Mas... já voltou? Então, aguenta lá, Cícero. Alberbetógrafo poderia nos detalhar melhor a metodologia da autobiografia técnica, Fatologia, página 24, 8ª linha de baixo. Como surgiu o seu interesse justamente sobre esse tema específico? Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiro então, vou começar pelo final da resposta. O interesse surgiu por autobiografia técnica, mas em função de uma pesquisa de biografologia, que é o meu tema atual de pesquisa. Então, dentro do tema biografologia, claro, estudando aí dentro do paradigma consciencial, fica bastante claro, bastante evidente a ideia de também estudar a autobiografia. Enquanto nós fazemos a pesquisa de biografias, automaticamente nós fazemos já um certo paralelo, uma comparação, um estudo da própria vida. Mas a autobiografia técnica, então, ela já é algo bem específico. Aí a pessoa vai fazer justamente a sua autobiografia. E com relação à metodologia, para expandir um pouco a metodologia, eu vejo um pouco, está colocado também no verbete, quando a gente passa lá o roteiro da biografia, ele tem, na página 28, ele tem um pouco dessa ideia da metodologia, ou seja, é uma das bases para a metodologia, a gente saber o que a gente quer estudar da nossa vida quando nós estamos fazendo uma autobiografia. Esse roteiro aqui, ele está bem resumido e ele pode ser muito expandido, só tem alguns principais tópicos aí. Agora, a partir dessas ideias, então, eu vejo que é um início de um processo mais metodológico para estudar. E aí, quando a gente fala da metodologia, eu acho que são vários pontos que estão descritos no verbete, que vão falar justamente sobre não simplesmente apenas descrever a autobiografia, mas fazer todo esse processo de autoestudo junto. Aí que a gente coloca até a descrição, autobiografia técnica. Justamente essa parte técnica, é aí que entra a metodologia. Ou seja, não é simplesmente fazer uma autobiografia, é fazer o autoestudo enquanto está fazendo a autobiografia e já procurar fazer as recins possíveis através dessa autobiografia. Codigologia, página 24, 2ª linha. Fale-nos mais a respeito do código particular de autossenhas distribuídos ao longo da autobiografia, se possível, exemplificando. Ok. A questão do código particular de autossenhas é o seguinte, isso mais no sentido da pessoa fazer uma autobiografia com a finalidade de publicação, tá? Ou mesmo até um livro que não seja necessariamente uma autobiografia pura, mas é um livro, todo livro ele tem uma relação de autobiográfica também, mas a ideia da pessoa pensar alguns aspectos personalíssimos que não somente quando a pessoa vai... desculpa, aqui eu até confundi com buscar isso aí na outra vida, mas tem também o próprio aspecto, deixa eu colocar uma questão anterior. A própria autobiografia, se, por exemplo, se eu vou ler a minha autobiografia da forma da redação que eu fiz, tem algumas frases, algumas ideias, pode até parecer que ficou um pouco incompleto, ou que está meio sem sentido, ou pode até parecer um pouco solto para uma outra pessoa que eventualmente for ver a autobiografia. Mas para mim, eu sei que às vezes determinados pontos, determinados aspectos, eles são muito significativos. Então essa que seria a ideia das autossenhas, ou seja, algumas palavras que a gente deixa na autobiografia, que ela tem uma força para a gente, depois quando a gente for fazer um estudo, uma análise da própria autobiografia, ou seja, se a gente escrever uma autobiografia hoje, vai pegar daqui 2 anos para fazer uma atualização, ou daqui 1 ano, daqui 6 meses.
A ideia é quando lê algumas palavras, essas palavras são essas senhas, essas autossenhas, para a gente fazer esse gancho com alguma coisa mais específica da nossa memória. Eu acho que isso é bastante útil. Poderia comentar os itens 1 e 4 da bibliografia específica? O item 1, a infiel, então eu coloquei aqui na bibliografia, são várias autobiografias que a gente poderia citar. Eu procurei colocar duas autobiografias relacionadas a autores da Conscienciologia, um homem e uma mulher, e também não relacionadas à Conscienciologia, duas pessoas também. Então, no caso a 1 e a 4, dizem respeito a pessoas que escreveram autobiografias famosas e não são da Conscienciologia, ou fora do contexto da Conscienciologia. Então, a Infiel, quer dizer, o livro Infiel, a história de uma mulher que desafiou o Islã, da Ayaan Hirsi Ali. Ela conta uma história toda de um processo de autoenfrentamento que ela teve dentro de uma cultura muito repressiva, e todo o trabalho que ela fez para sair dessa cultura, e não só sair, mas também como descrever esse processo todo. Então ela teve perseguições por isso, e uma série de questões. Então é uma história interessante para ser compreendida, e serve de exemplo aí para muita gente. E a autobiografia do Benjamin Franklin, eu trouxe o livro aqui, ele traz a história. É uma das autobiografias então, mais famosas até que tem da história, e ele traz a história do Benjamin Franklin, que ele descreve na autobiografia. Eu acho que tem uma relação muito forte até com alguns conceitos da Conscienciologia que a gente trabalha. Por exemplo, ele descreve aqui algumas ideias de uma espécie de código pessoal de cosmoética que ele fazia para ele, não é exatamente com esses termos, nem com a ideia mais completa, mas ele descreve uma série de ideias interessantes que ele trabalhou ao longo da vida. Então, são duas autobiografias aí que a gente recomenda para a leitura, e a gente deixou citada no texto. Aqui na página 24, você coloca aqui na sexta linha, de baixo para cima, da fatologia. Tá ok? Na fatologia, sexta linha, de baixo para cima, tem os assuntos dos quais é melhor não manter registro grafado. Sim. Essa questão dos assuntos é assim. Tem algumas questões na vida da pessoa que a pessoa sabe, ela se lembra, mas às vezes na autobiografia, se vai registrar, vai deixar escrito, às vezes tem coisas da vida que é melhor não deixar grafado. Então, por exemplo, determinada situação que eventualmente teve com alguma pessoa, e você sabe que isso teve na sua autobiografia, e às vezes não vale a pena na autobiografia citar o nome da pessoa, que às vezes aquilo pode ser mal interpretado por uma outra pessoa que vai ler aquela informação. Então, mesmo que para você poderia até escrever de uma forma limpa aquela ideia, ou seja, sem guardar algum traço mais negativo, algum vínculo maior de interprisão, simplesmente pelo fato de estar anotando, mas às vezes para uma outra pessoa aquilo vai criar um vínculo de interprisão. Às vezes quando é uma situação, por exemplo, negativa, que você está falando de uma outra pessoa que esteve relacionada com o contexto da sua vida, entendeu? São algumas coisas nesse sentido, que aí é melhor, é o tipo da omissão superavitária, eu diria que é nessa linha. Quando a pessoa se dispõe a fazer uma autobiografia, o que você acha que a melhor coisa é começar a escrever cronologicamente, ou a partir dos pontos mais importantes? Tem alguma coisa assim que você acha? Eu acho que mais ou menos como tem no roteiro, é uma sugestão, mas aí tem várias situações. Eu procuro mais ou menos seguir até esse roteiro que tem ali, que a gente colocou alguns passos. No site da Apex tem um roteiro com mais detalhes, tem lá disponível para download, e ele trabalha mais ou menos com essa ideia, ou seja, primeiro fazer uma análise do nome, é uma possibilidade, tá? Isso está na página 28 ali. Então, uma análise do nome, depois entender primeiro questões da ressoma, como é que foi, né? O processo se tem alguma coisa diferente, e aí fazer um estudo do grupo Karma, e aí começa a ver já os pais, analisar. Então, a partir desse momento que você vai entendendo o teu grupo Karma mais próximo,
você vai começando a ampliar também um pouco a tua ideia já do seu processo. E aí sim, aí vem infância, adolescência, processo de educação, formação, aí são várias áreas. Mas claro que dá para ir fazendo em níveis de detalhes diferentes, aquele processo de fazer uma espiral, ou seja, numa primeira análise faz com um nível de detalhe, depois vai expandindo. Então tem várias possibilidades. Aí é difícil talvez dizer se tem alguma coisa mais geral que sirva para todo mundo para fazer no mesmo formato. Mas eu acho que pelo menos seguir um roteiro já ajuda para organizar as ideias, para não ficar talvez muito perdido na hora de fazer a biografia. Se a pessoa se concentra, não, agora eu vou falar sobre educação, sobre os cursos que eu fiz. E aí a pessoa senta e descreve os cursos que fez. Eu acho que isso otimiza a escrita da autobiografia, né? Não dispersa muito. Aqui, continuando aqui as coisas, tem um relacionamento de 2 anos e meio. No feriado da Semana Santa, ele arranjou uma moça e viajou com ela. Depois que chegou, pediu desculpa e disse que tudo passou. Mas continuou mentindo e disse que fez filmagem de sexo com ela. Eu estou na baratosfera com ele e é assim que sinto. Ele já assistiu palestra, tem algumas informações, mas continua promíscuo. Porque sempre me envolvo com homens assim. Não dou sorte. Não dá sorte, não. Você está faltando pensar um pouquinho, né? Não tem nada, não joga isso para a sorte, que a culpa é sua. Saiba escolher o povo. Tem gente boa nesse mundo, não é assim, não. Agora, esse aí, o que você está com ele? Tem que acabar. Se não acabou a hora que voltou, o que você está esperando? Manda o homem passear. E outra coisa, não dá seu endereço mais para ele. Acaba com isso. Agora, você, escolha outro. Tem tanta gente no mundo, que é isso. Vamos pensar nessa história agora. Não pode ficar assim. Agora, veja, eu estou na baratosfera com ele e assim me sinto. Gente, até pensei que isso é romantismo. Isso é... O que é? É um infernão. Tem que dar um jeito de sair dessa tenebrosa condição. Professor, aumentou 30% os casos de erro médico no Brasil. O que o senhor acha disso? Eu acho que não aumentou nada, porque já existia antes. Agora está havendo mais notificação. Mas erro médico sempre existiu no Brasil, em grande número. Eu acho que ainda é pouco. É mais do que isso. Com as máquinas hoje, muito médico e profissional fica um pouco relapso da situação, vai deixando, por causa do processo de máquina. Agora, em parte também é porque tem muito processo de assistente, enfermeiro, paramédicos. Então, o que eu vejo é o seguinte, isso é mais do que eu acho, é mais do que isso. Agora, gente, primeira jornada internacional de consciência ou metodologia. Tem 22 professores com as caretas de todos eles aqui, ó. 22, eu contei, tá certo? Agora, ó, vale a pena ver isso. É do dia 6 a 8 de julho de 2012, no discernimento. É o caminho da harmonização intraconsciencial. É a primeira jornada internacional de consciência ou metodologia. E eu peço a vocês para depois observar. É impressionante aqui, sabe, a extensão dos temas que vão ser tratados nessa jornada. É bom vocês verem. Quem quiser ler, está aqui, depois passa para mim. Isso é no mês de julho. Você não deve ler, que você não vai estar aqui em julho, senão você vai depois vai chupar o dedo. Não dá, tá certo? Mas a turma daqui pode ver que isso aqui vale a pena ler. É interessante. Cícero, a página 24, na fatologia, a nona linha, você podia aprofundar aí a terapia da escrita? Tá. A terapia da escrita, ela é muito utilizada em vários aspectos. Então, no caso de autobiografia, existem vários tipos de terapia de escrita em diferentes grupos, em diferentes contextos. Então, por exemplo, para
Na gerontologia, às vezes é muito trabalhada a questão da terapia da escrita. Na própria consciencioterapia, existe também, às vezes, a própria autobiografia para a pessoa. Enquanto está escrevendo, é como se a pessoa tivesse um diálogo mais íntimo com ela mesma. E isso começa a expandir outras formas de pensar. Porque, às vezes, a pessoa só vai ficar pensando sobre a vida ou fazendo reflexões sem escrever, existem algumas ideias que pode aparecer diferente. Quando a pessoa vai escrever, eu acho que cria muita diferença na maneira como a pessoa interpreta, na maneira como a pessoa vai escrever. Eu acho que alguns problemas, eles têm mais possibilidade de aparecer. Não problema, mas feedbacks que sejam positivos também, trafores e outras coisas. A pessoa tem uma visão geral sobre um enfoque diferente. Então essa que é a questão da terapia da escrita, mas é muito usado por várias, dentro de psicologia, tem cursos específicos para isso, só para trabalhar terapia da escrita, de autobiografias mais específicas. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês para o negócio fora de série. Saiu aqui o dicionário de gêneros textuais. Isso é a segunda edição, que está revista e aumentada. Tem cerca de 500 gêneros. Hoje de manhã, aqui no Círculo, eu tinha falado sobre esse livro. São cerca de 500 gêneros de textos. Então eu vou ler para vocês justamente o caso seu. Autobiografia. Então ele fala para ver biografia e ver também narração. Então diz o seguinte: narração sobre a vida de um indivíduo escrita pelo próprio, sob forma documental, ou seja, uma prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, acentuando a vida individual em particular, sob a história da sua personalidade. Com as propriedades discursivas, definem um gênero discursivo, seja ele literário, seja ele não literário. A autobiografia se distingue do romance pelo fato de que o autor pretender contar fatos e não ficções. Outra propriedade discursiva importante é a coincidência entre o autor e narrador e do autor com o personagem principal. A identidade do autor-narrador distingue todos os gêneros referenciais ou históricos de todos os gêneros ficcionais. A verdade é o testemunho do sujeito histórico, não se aplica à ficção, que joga com o critério da verossimilhança em contraposição ao critério da verdade aplicado aos gêneros referenciais. Assim como no diário há uma identidade entre autor, narrador e personagem, na autobiografia, havendo uma fusão entre autor e narrador, o sujeito da enunciação é o mesmo sujeito do enunciado. Contudo, outros elementos que caracterizam o diário discursivamente acabam por diferenciá-lo da autobiografia. Agora, eu recomendo. Esse é um dos melhores livros que apareceram no Brasil nos últimos anos para mim. Eu estou achando muito pouca coisa para acrescentar. Tudo quanto é dicionário que vem, eu acrescento coisa, porque eu tenho negócio de 70 anos guardado, né? Esse aqui está difícil. O homem colocou tudo até agora. Ele fez uma ampliação na segunda edição. Mas vale a pena ver os gêneros textuais, que agora isso é uma coisa nova. Gênero é um negócio da década de 90 para cá, que começou a dar mais valor para esse processo. Vale a pena ver isso. O autor é Sérgio Roberto Costa. A editora é Autêntica. Eu vou pedir para a Epígrafe, sabe, para pedir esse livro o mais depressa possível, pedir um monte deles aí. Todo mundo precisa ver esse livro. Dicionário de Gêneros Textuais. E a nossa turma que está se preparando aí, os pré-autores, se de ver isso. Esse livro vale a pena. Ele enriquece qualquer outro livro, pelo tanto de coisa que tem. Ele está ultrapassando certas notas que eu tenho. Raramente eu encontro isso. Em matéria das minhas notas antigas, sobre o processo de, principalmente, vamos dizer assim, de sinônimos das coisas que eu guardo. Entende como é que é? O meu dicionário pessoais. Então, por exemplo, ele põe assim, entrevista. Então ele põe, veja, bate-papo, colóquio, conversa, conversação, diálogo, discussão, papo, ping-pong. Tudo ele tem um verbete aqui explicando o que é. Isso é o máximo. Isso não tem idioma nenhum que eu conheço. Desse livro que está aqui, não. Isso aqui é o máximo. Gênero de textos. Pensem bem nisso.
Vale a pena. Eu li para vocês só a autobiografia, porque tem a biografia, tem aqui várias coisas disso que ele está falando aqui, ó. Teria que ver o diário, que também está falando o romance, a narração, tudo diz respeito ao processo da autobiografia. De modo que, vocês lembram bem, o nome do cara é Sérgio Roberto Costa, o professor. Dicionário de Gêneros Textuais. Vale a pena. Bom mesmo. Tentando ajudar para ampliar aí o seu caso. Achei bem consistente mesmo as ideias. Ele é tudo impressionante. bem, é uma síntese. Impressionante esse senhor. E é interessante porque ele é o seguinte, ele compactou tudo que ele pôde de uma maneira impressionante. Em 200 páginas, 206 páginas. Impressionante. Cícero, na página 24, na 9ª linha, você fala das cicatrizes fortalecendo a consciência. Pode aprofundar um pouquinho? Tá. As cicatrizes são aquelas situações, as vivências, as experiências da pessoa, onde de alguma forma ela teve ali um aprendizado com aquilo. Então a gente não vê a cicatriz como algo negativo nesse sentido. A cicatriz é algo que a pessoa já passou e superou. Ou seja, muitas vezes algum tombo na vida, esse tombo entre aspas, que a pessoa conseguiu, a partir desse tombo, transformar em experiência de vida. Ela tem mais bagagem de vida após ter uma série de vivências, uma série de situações de vida. Então, essa cicatriz, quando a pessoa vai acumulando essas experiências, isso fortalece a consciência. Ou seja, a partir do momento que tem uma situação próxima àquela, a pessoa já sabe como superar, como tirar aquilo, como lidar com aquela situação de maneira mais fácil. Então, essa é a ideia da cicatriz fortalecer a consciência. Não sei se ficou clara a ideia. Cícero, eu sei que você trabalha lá na PEC, tem um curso que é o Biografologia, não é? Sim. Uhum. E quais são os critérios que vocês têm, que vocês usam lá para escolher as personalidades que são biografadas, que vocês estudam? Para estudar, assim, o caso todo, para estudar uma personalidade, o ideal é a pessoa mesmo, não é necessariamente a PEC que vai sugerir para a pessoa que tem que estudar as possibilidades de critérios e vai ver qual é o interesse de pesquisar. Então, primeiro assim, tem que ver se a pessoa já tem um objetivo de pesquisa, um objetivo dentro de uma pesquisa. Então, por exemplo, podem ter pessoas que ela tem interesse não mais especificamente em si na biografia, mas ela tem uma área, um tema de interesse, e ela quer aprofundar esse seu tema de interesse a partir do estudo de várias biografias daquela área. Então, ela vai entender melhor o holopensene, daquele assunto mais específico, por exemplo, o tema do seu livro, o tema do seu tema de pesquisa, a partir do momento que ela começa a estudar várias pessoas relacionadas com aquele tema de pesquisa. Essa é uma abordagem. Aí, nesse caso, já fica meio que automático até a escolha, ou seja, se a pessoa vê, se ela tem um tema de pesquisa e quer estudar biografias por esse critério, ela pode estudar várias biografias. Mesmo assim, dentre essas várias biografias, vão ter algumas que ela normalmente vai ter um interesse maior em estar estudando. Mas fora isso, se a pessoa quer estudar uma biografia, às vezes com um pouquinho maior de profundidade, primeira coisa, é interessante ter uma curiosidade sobre a pessoa, uma vontade de estudar. Normalmente essa vontade vai vir o quê? Provavelmente algum rapport que a pessoa já tem com aquele holopensene da vida da pessoa. Não quer dizer necessariamente que a pessoa conviveu junto com aquela personalidade da biografia, mas alguma relação com aquele padrão de holopensene das ideias ou do que a pessoa trabalhou, vai ter. Então, não seria por acaso alguém está estudando uma determinada personalidade com um nível maior de profundidade. Sempre vai ter alguma relação. E aí, para fazer essa escolha, o que a gente usa? Algumas técnicas aí que a gente pode fazer. Uma ideia bem interessante é pegar aqueles livros que tem, por exemplo, 100 biografias, e aí você vai ver as 100 personalidades famosas e tal. E aí você dá uma olhada geral, rápida, faz uma leitura num livro desse, e às vezes dessas 100,
vão ter algumas que vai chamar mais atenção, às vezes 3, às vezes 2, às vezes uma específica já, às vezes até por banho de energia ou outras situações, já vai perceber que aquela consciência vai querer estudar ou vai ter mais vontade de estudar com maior profundidade. Outra ideia também, aí são vários recursos que pode estar fazendo. Dá para usar bastante parapsiquismo também nesse tipo de percepção, mas, por exemplo, o próprio caminhar aqui na Leia dos Gênios, ou aqui mesmo, né? Luiz Braille, Gilberto Freire, e a gente vai vendo tantas outras personalidades. Às vezes só o fato de parar na frente de uma personalidade, fazer um rapport com a estátua mesmo, joga energia, percebe, vê o que sente dentro dessa interação. Às vezes, se a gente fizer isso aí com cada um dos bustos que tem aqui no SEEC, por exemplo, é muito provável que algum deles vá ter algum tipo de rapport diferente do que os outros. Aí é uma maneira de ver também. Outra questão, tem listagem, não precisa necessariamente ler todas as biografias, mas, por exemplo, pegar listagens de nomes por exemplo, de cientistas, de artistas ou da área que a pessoa quer estudar, e aí a pessoa vai ver, tem uma pessoa aqui que eu acho mais interessante estudar. Às vezes é uma maneira também de ir fazendo seleção. E aí tem várias outras, mas assim, um critério também para começar a estudar a biografia, que eu acho importante, se a pessoa quer estudar com um nível de profundidade, às vezes um pouquinho maior, é interessante primeiro ver se daquela biografia também ela vai ter algum material que ela vai conseguir ter esse material. E às vezes vai render mais o estudo se ela primeiro coletar algum material e depois começa a estudar tudo de uma vez só. Então, por exemplo, se você descobriu que tem 5 livros que você quer estudar da pessoa, mas não tem ainda os 5 livros. Às vezes, se você já está pensando em comprar esses livros, às vezes é o caso de esperar chegar e você lê e faz já a comparação de um livro com o outro. Isso tende a otimizar esse processo. Então, também as próprias fontes, se você tem acesso à fonte ou não, pode ser um critério também para estudo. Tá? Isso eu falei em linhas gerais, assim, mas tem várias outras possibilidades também para a pessoa estar estudando. Tá? Cícero, aqui na página 28, item 9, experiências, você pode comentar qual a relevância do primeiro item aí, anedotas em relação ao roteiro, e um exemplo do segundo item, fatos singulares, que sejam relevantes também na condição de experiência do roteiro. Tá. A gente coloca aí, primeiro, dentro das experiências, claro, na autobiografia é importante destacar que tipo de experiências marcantes a pessoa teve em sua vida como um todo. Ou seja, não simplesmente fazer lá uma autobiografia muito formal, com lá a situação quase como um currículo vitae. Não, eu acho que na autobiografia justamente essa interação com o seu contexto de vida, que muitas vezes vai gerar uma série de autoestudo e uma série de outras ferramentas para fazer reciclagens existenciais. Então, por exemplo, fatos singulares presenciados. Eu vou citar um exemplo meu, por exemplo, de vivenciar numa rua o nascimento de uma criança. Isso é um fato singular. Esse tipo de fato, eu acho que não pode ficar fora de uma autobiografia. Não é uma coisa, tudo bem, não é uma coisa assim, tão... que às vezes na minha vida mudou tanto. Mas na minha vida foi uma coisa diferente. Para mim, que eu vivenciei ali. Então, esse tipo de situação... E assim tem várias situações que acontecem com a gente, que não é uma coisa que acontece com todo mundo a qualquer hora. E aí a gente pode deixar registrado e de vez em quando fazer uma reflexão. Por que aconteceu isso comigo? Por que acontece esse fato? E anedotas, que foi o primeiro ponto ali que você comentou, a anedota é assim, se a gente também passou por algum momento, alguma história, algo que a gente possa contar, o fato de contar esse algo para outras pessoas, de compartilhar algumas experiências em forma de anedotas, que eu coloco aqui, é mais ou menos a maneira da redação desse contar, pode ajudar a clarear uma situação, a fazer rapport com uma situação, e também deixar essa informação mais viva na memória. Porque se a gente escreve as anedotas sobre a nossa vida, ou seja, aquelas passagens que às vezes a gente já contou até para outras pessoas e deixa isso registrado, eu acho que isso facilita muito também para o nosso próprio autoestudo e também para deixar a memória da nossa vida mais clara, mais ali, digamos assim, de fácil acesso.
A autobiografia, então, ela funciona também como um fácil acesso à nossa automemória. E aí a gente, quando a gente reúne todas essas bagagens de vida que nós temos, nós começamos a entender essa complexidade. Mesmo se a pessoa vai estudar de uma única vida, vai ver que tem muita coisa que a gente já passou e na autobiografia isso fica mais evidente. E aí o compartilhar isso com outras pessoas contribui muito em muitas situações. Tá? Obrigada. Bom, aqui na página 24, mais ou menos no meio ali da fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na linha 12, a higienização holopensênica da própria biografia. Legal. Essa questão da higienização é assim, às vezes tem fatos que ficaram, que a gente passou e que aquilo de alguma forma criou uma certa mágoa, um certo ressentimento, ou qualquer situação que na época foi uma interpretação negativa daquele fato, e aquilo meio que passou, a pessoa se envolveu com outras situações, já ficou mais madura em relação àquele aspecto, já está num outro, digamos assim, nível, né? Aquilo não, se fosse no atual momento, não teria uma interferência da maneira como foi naquele momento passado, só que em nenhum momento a pessoa pensou em reviver ou pensar novamente aquela situação, até mesmo para entender melhor o contexto e justamente aí esse aspecto da higienização. Ou seja, se a gente pega lá de trás, alguma coisa da nossa juventude, por exemplo, da nossa infância, da nossa adolescência, que aquilo de alguma forma deixou uma mágoa, muitas vezes hoje a gente vai ver que aquela mágoa não tinha sentido ter. E só o fato de a gente interpretar e olhar, nossa, aquilo lá foi bobagem minha eu ter pensado daquela forma. E hoje repensar aquela situação, isso a gente reconhecer que na época foi um infantilismo nosso ou algo assim. Eu só estou colocando alguns exemplos desse processo de higienização. Mas eu acho que isso acontece muito na autobiografia. É interessante, quando a gente vai fazendo autobiografia, tem coisas que a gente realmente não lembrava. E se a gente vai fazendo autobiografia seguindo o roteiro, a gente meio que vai forçando a lembrar situações da nossa vida. E eu acho que essas coisas vêm à tona. Então, levanta um pouco de poeira, fazer a autobiografia. E aí é a oportunidade para limpar a situação. Alô? Sim. Alô. Paradoxologia. O terceiro paradoxo, o paradoxo do livro heterobiográfico ser autobiográfico. Tá. O livro heterobiográfico é aquela questão de um autor fazer uma biografia, escrever uma biografia de uma outra personalidade. Só que esse autor que está escrevendo sobre aquela personalidade, automaticamente ele também está fazendo uma autobiografia ao deixar a sua interpretação, a sua maneira, o seu estilo, o seu holopensene naquele livro. Então essa que é a ideia. É a ideia então da pessoa, mesmo quando está fazendo... A ideia por trás disso aí é que qualquer livro é uma autobiografia, mesmo que seja uma heterobiografia. Não sei se ficou claro. Ô Cícero, sim, na página 24, na fatologia, na linha 10, tem lá a autopromoção, o narcisismo, e na linha 9, a intencionalidade no compartilhamento de informações pessoais. Então, são 3 itens que mais ou menos estão relacionados. Será que você podia fazer uma exposição para mim sobre esses 3? Tá. Eu me perdi um pouco nas linhas. Na linha 10ª, de baixo para cima. De baixo para cima. Isso, tá, na okay. página 24. Quais são os 3, então? Tem os 2 primeiros ali, a autopromoção e o narcisismo. Tá, ok. E qual depois outro? vem a intencionalidade no compartilhamento de informações pessoais. Que de uma certa forma também está ligado ao narcisismo, não sei. Tá. Então a questão da autopromoção, ali eu coloquei alguns aspectos até um pouco negativo da autobiografia. Então, por exemplo, primeiro lá, autopromoção e narcisismo. Existem algumas pessoas que fazem autobiografia, aí vai a intencionalidade, justamente a intencionalidade, né?
Tem pessoas que fazem autobiografia simplesmente com interesse de autopromoção. Tá? Então, a autopromoção, por exemplo, dependendo, não necessariamente generalizando, mas vamos colocar aí um exemplo de um político. Às vezes ele vai fazer uma autobiografia com finalidade somente de autopromoção. É bem diferente do que a gente está colocando aqui da autobiografia técnica, onde a pessoa faz um registro da sua vida para uma melhor compreensão da vida, e aí assim tirar proveito através de reciclagem. Então aí é quase como um contraponto a essa ideia do verbete. A questão do narcisismo é quando, às vezes, a pessoa não tem o senso crítico suficiente para, enquanto está fazendo autobiografia, colocar também situações críticas ou trafares, representar a sua vida como um todo, balanceada do jeito como é a pessoa, como realmente é, e não mascarar a autobiografia. Tá? Então tem gente que só faz o próprio elogio aí à sua autobiografia. E a intencionalidade no compartilhamento de informações pessoais é a questão de que informação, qual a intenção então que a pessoa quer realmente compartilhar, ou seja, tem aí a intencionalidade, conforme a intencionalidade vai ter o lado bastante positivo, saudável, e o lado que não seria tão salutar. Mas vamos colocar aí o lado saudável dessa questão da intencionalidade. Por exemplo, tem muita gente que tem muita experiência de vida, passou por situações bem diferenciadas, ou seja, tem o que compartilhar com as outras pessoas em termos de experiências. O fato de ela ter uma intenção assistencial ao escrever uma biografia simplesmente para compartilhar as suas experiências de vida, isso eu acho que já é bastante interessante. Ou seja, a pessoa ela faz a autobiografia com a finalidade de fazer uma tarefa do esclarecimento. Ou então ela faz uma autobiografia com a finalidade de ter mais informações à mão, disponíveis, para, no momento que estiver fazendo uma assistência, uma tarefa do esclarecimento, ela lembrar mais fácil de situações relacionadas ao fato das suas vivências. E isso vai, na hora de transmitir isso para uma outra pessoa, vai com mais energia. Se isso ficou claro, se a pessoa já escreveu, se ela já analisou, já pensou sobre isso. Então acaba fortalecendo muitas vezes aí a assistência. Isso, claro, numa intencionalidade com intencionalidade interassistencial. Não sei se era essa a sua pergunta ou era isso mesmo? Não, era isso mesmo que eu queria ouvir. Obrigada, Cícero. Tá ok. Sim. Aqui em cima no A, na página 24, na fatologia, de baixo para cima, 7ª linha. Tá ok. Finalzinho da 7ª linha. Não, 7ª não. Os assuntos... 8ª. Os assuntos dos quais dos melhor quais não manter registro grafado. Fala sobre isso. Essa questão eu comentei com o João Paulo antes. A questão assim, tem assuntos que às vezes a pessoa vivenciou, mas não necessariamente ela vai deixar isso por escrito, principalmente, por exemplo, quando vai envolver o nome de uma pessoa, ou isso pode ser mal interpretado por outras pessoas que vão acessar a sua autobiografia. Então tem várias situações que é melhor mesmo na autobiografia omitir ou algumas palavras ou algumas informações, que fica mais limpa a autobiografia se uma outra pessoa for ver e evitar então que através da tua autobiografia comece a criar interprisões, que não é o objetivo da autobiografia criar nenhuma interprisão. Então é mais nesse sentido. Tá? Então você não vai colocar o nome de uma pessoa que às vezes pode ficar, a pessoa quando se tiver acesso à tua autobiografia vai se sentir mal ao ler aquela informação. Então, porque você colocou os assuntos, né? Você está chamando atenção para a pessoalidade, né? Não colocar o nome da pessoa, mas a temática, ou o ambiente. Aí tudo bem, eu deixei mais geral, mas pode ser. Não, mas claro, pode ser uma situação, alguma situação de vida que automaticamente a pessoa sabe que ela está envolvida naquilo. Tá? Então,
Tem situações que, às vezes, se outras pessoas vão reconhecer, se ver naquele contexto que não é tão positivo, dependendo da situação que for, é melhor colocar com outras palavras ou pensar bem a forma de escrever. O assunto cabe, você pode estudar, você não pode colocar o nome da pessoa, é isso que você está ressaltando, tá. né? Uhum. Então tá, obrigada. Ok. Cícero, ali na página 25, tecnologia, você fala técnica do sociograma. Você poderia explicar e colocar aí exemplos dentro do seu verbete? A técnica do sociograma, ela é uma técnica que ela vai relacionar, ela vai trabalhar com uma análise das relações. Então, o sociograma, ele faz uma mensuração dos tipos de relações interconscienciais ou mesmo interassuntos que você pode estar lidando. Então, eu posso trabalhar até mesmo o sociograma dentro de holopensenes específicos. Mas é possível expandir a autobiografia, nesse caso, por exemplo, através de tudo que a gente tem, por exemplo, de relações. Então, quais são as minhas conexões, por exemplo, com pessoas relacionadas à escola, a estudo, à faculdade? E aí a gente começa a trabalhar o círculo de relações. Depois vai ver quais são as relações com pessoas relacionadas à CCCI. Vai ver outro tipo de análise. Depois, quais são aí vai ver quais as relações que coincidem lá da escola e da CCCI. Depois começa a ver outras ideias. Quais relações que eu tenho a nível de trabalho? Quais relações que tenho a nível de cidades, onde a pessoa já morou e às vezes outras pessoas já moraram naquela mesma cidade. Por aí vai. Ou seja, é possível estender ou trabalhar muito com o sociograma em N aspectos. Depende da abordagem como a pessoa vai trabalhar. Então essa é quem trabalha, né? Por exemplo, o Moreno, ele que trabalhou muito com essa ideia também do sociograma, o autor Moreno. Por você poderia explanar melhor na mitologia, da 26, o segundo e o último mito. Então, o mito de biografar somente personalidades ilustres. Essa questão aí, ela remete muito à questão de que muitas vezes as pessoas dão muito valor para a questão da fama. E não necessariamente a fama é o que existe de melhor em termos de essência, de maturidade, de lucidez e de experiências de vidas a serem compartilhadas. Então a ideia esse mito aqui é que se a gente for em livrarias e tudo, de best-sellers, muitos best-sellers de autobiografias ou de livros de biografias. Cantores e artistas, principalmente. Oi? Cantores e artistas, né? Cantores, perfeito. Então está nessa linha, ou seja, tem muitas biografias nesse gênero, ou mesmo até pessoas que realmente fizeram fama em determinado aspecto. Mas, para estudar, às vezes, a vida de uma pessoa, para entender a experiência de vida, tem muita gente que não é famoso, que tem um universo muito rico de experiências. E aí a gente começa a ver. Né? Tem uma série de biografias que a gente conhece que às vezes a pessoa não era tão famosa assim. Tá? Por exemplo, eu cito aqui uma biografia que eu comentei aqui, por exemplo, do próprio Jean Pierre. As duas biografias dentro da Conscienciologia. Eles não são, digamos, até o Jean Pierre ele é conhecido, bem, né, tem um renome dentro de todo o contexto. Mas, vamos dizer, a nível mundial não tem uma fama tão grande, às vezes como um artista, como um jogador de futebol, né? E a vida dele é riquíssima. Da mesma forma, a Dalva Moren, que a gente colocou aqui também na Bíblia. Só coloquei 2 exemplos, mas assim, aí vai contra então essa ideia desse mito, de que para a gente tirar proveito em termos de conhecer mais as pessoas e entender mais a programação existencial, eu acho que muitas vidas podem transmitir muita informação interessante. Agora, o outro mito, esse foi o segundo. O outro é o quarto mito, é isso? É o último. O último. O mito da neutralidade da escrita biográfica. Esse mito é assim,
existe ainda a questão da neutralidade, a pessoa não se envolver na pesquisa, tá? Então ainda tem muita gente que pensa pensa que o pesquisador não deveria se envolver na pesquisa. E é interessante eu coloquei esse mito porque na escrita biográfica a própria ciência convencional já admite e até defende essa ideia que não precisa haver a neutralidade e não há neutralidade. Ou seja, é uma área de estudo que a ciência convencional ela está começando já a abrir para esse processo de não haver a neutralidade. Ou seja, o pesquisador ele se envolve na vida de quem está estudando. Ou seja, tem uma relação aí da personalidade do autor com a personalidade da pessoa que está sendo estudada. Tá? Ou seja, tem uma influência, uma análise. E isso é muito difícil. E no caso da autobiografia, se a gente fosse extrapolar um pouco esse mito, aí claro que é inevitável. Tá? Mas mesmo na biografia, a ciência convencional já trabalha com a ideia de que o autor de biografias, ele não é neutro. Tá? Já admite isso e não é nenhum problema falar que a pessoa teve a sua característica presente em uma obra de biografia. Ok. No verbete do dicionário, atenção, tem duas sugestões aí. Primeiro, na última frase da argumentação, caberia aí, o sujeito no plural, são as ações desempenhadas no laboratório da jardinagem, são eficiente terapia. Acha melhor, né? Vamos Até porque se invertesse... separar aí o fitoleve. Começasse com eficiente terapia, caberia o verbo no singular. E no adendo, na última frase, quando começa a citar, vamos dar atenção às regras, à adulação, e, como tem uma palavra no masculino, pode ser ao controle das pestes, das pragas do jardim. Ao controle? Para ficar uniforme. Você viu que eu estou falando aqui, a expressão peste das pragas, né? Peste das pragas. Você não acha ruim isso não, né? Tá certo, né? Muitas graças, valeu. Já chega o som. Por favor, na página 23, fatologia, segunda linha, o posicionamento de ser o protagonista da própria história, da própria vida, né? Tá. Uhum. Eu queria saber se você fez algum contraponto com mini-peça em termos de sistema de PROEX e holobiografia enquanto um continuismo autobiográfico. Uhum. Bom, a mini-peça eu acho que a gente comenta também, mas a ideia principal desse posicionamento de ser o protagonista da própria vida é o fato da pessoa realmente dar valor para ela mesma, ou seja, quem que é a principal pessoa que nós conhecemos? Deve ser nós mesmos, ou pode ser, né, seria a ideia aí mais importante da pessoa se valorizar como sendo o protagonista da vida e não jogar a responsabilidade da sua vida para outras pessoas. Então essa ideia está mais ligada a essa questão, ou seja, de a gente valorizar a nossa autobiografia. Se a gente gosta de estudar outras biografias ou gosta de entender da vida de outras pessoas, por que não? Se a gente acha que nós realmente somos o protagonista, não fazer a autobiografia. Então essa que é a ideia aí, trabalhar nesse sentido. Tem um pouco também dessa ideia desse Holopensene na frase enfática. Os autoenfrentamentos e as reciclagens conscienciais, a partir da autobiografia técnica, demonstram a autovalorização da vida e o comprometimento com a realização da proexis. Então essa ideia, elas estão relacionadas aí da pessoa realmente se valorizar. E o fato de ser uma mini peça, eu acho que a própria
a autobiografia, a escrita em si, a partir do momento que a pessoa vai pensando sobre a própria vida, ela vai vendo que as relações interconscienciais são múltiplas. Agora há pouco ainda a gente falou do sociograma, mas são muitas pessoas envolvidas na nossa vida. Então, enquanto nós estamos fazendo autobiografia, vem muitas pessoas na nossa mente. E aí a pessoa começa a entender, poxa, nós não estamos sozinhos aqui para fazer o que a gente veio fazer. Nós estamos dentro de todo um contexto. E aí esse contexto, eu acho que a pessoa consegue entender melhor o seu papel, o seu posicionamento, sendo uma mini peça dentro do Max Mecanismo. Tá ok? Obrigada, Cícero. Agora aqui, com essa crescente onda de temor anunciado pela mídia e certos centros espíritas quanto ao fim do mundo, pela passagem de um planeta que matará 6 bilhões de pessoas a partir de dezembro de 2012, o que o senhor tem a falar às pessoas que têm missões importantes para cumprir nessa existência? É que isso é uma besteirada, sensacionalismo das mídias. Nem a turma dos maias que arranjaram isso aí estão preocupados com isso e não estão ligando. Já saiu reportagem falando que eles não ligam. De modo que isso é uma bobagem, não dê valor para isso não. Você está muito interiorota, sai fora disso, ele é do interior de São Paulo. Sai fora disso e olha mais as mídias com calma, veja a internet com calma. Não vai no bico disso não. Isso tudo é um tolicionário enorme. Quer dizer, o dicionário das tolices imensas que tem. Isso aí é um verbete desse dicionário. Agora, para você, Fatologia, página 24, terceira linha. Poderia comentar sobre a percepção de novos detalhes de ser mini peça em Max Mecanismo? Tá ok. A gente conectou aí já com a anterior. Essa conexão a percepção, então, de novos detalhes, aí eu vou expandir essa ideia de novos detalhes, é assim, quanto a gente vai fazendo a autobiografia, a gente começa a perceber realmente detalhes, coisas que muitas vezes, sem fazer a autobiografia, às vezes a gente não dava tanto valor. E a hora que a gente vai fazer a autobiografia, a gente começa a perceber, então, novas informações, ou novas análises da informação. E também porque, quando nós estamos hoje fazendo um pensamento, uma reflexão, uma ponderação sobre o que nós fizemos há 10, há 20 anos atrás, a nossa interpretação daquele fato é diferente. Então, às vezes, a gente começa a ver um detalhe daquela situação que hoje a gente percebe, hoje nós temos condições de perceber algo que na época nós não tínhamos condições de perceber. Até porque nós conseguimos ver a própria repercussão dos fatos. Então, nós conseguimos, ao longo da vida, acompanhar já algumas situações que aconteceram lá quando nós tínhamos 15 anos, e na época, aquilo a gente não deu valor, mas hoje a gente vê que a partir daquela ideia, outras coisas aconteceram. E se a gente for trabalhando esses detalhes todos, a gente fortalece essa ideia da mini peça no Max Mecanismo. Teoriologia, página 25, primeira linha. Poderia ampliar a teoria dos múltiplos egos? Tá. A teoria do múltiplo ego é quando a pessoa ela tem diferentes posicionamentos ou diferentes posturas. Está mais relacionada a essa ideia da pessoa ter comportamentos até diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, quando estão num contexto, tem uma forma de se mostrar, uma forma de agir, uma forma até mesmo de pensar. Se a pessoa está num outro contexto, ela já é uma pessoa um pouco diferente. Então, por exemplo, tem alguma pessoa, às vezes pode ter um executivo de uma empresa e tal, lá durante o trabalho ele é sempre tido como um executivo, alto nível, uma pessoa super respeitada. Chega no final de semana, ele é fanático por futebol. Ele vai lá para o campo de futebol e fica xingando o juiz. Então aí a gente começa a ver que isso aparece nas autobiografias. E isso pode ser interpretado também. Efeitologia, página 25, terceira linha. Poderia expandir os efeitos da dupla evolutiva constituída?
Tá. Os efeitos da dupla evolutiva, e quando, claro, a pessoa já constitui, então, uma dupla evolutiva, e tem um tempo maior com a dupla evolutiva, que começa a ver na própria autobiografia o que a pessoa já ganhou, o que ela está fazendo, o que isso teve de resultado. Então, isso é muito interessante a partir do momento que começa a fazer esse estudo com um nível maior de profundidade, ou seja, os ganhos que nós temos ao ter uma convivência mais interassistencial, visando a programação existencial, visando fazer assistência e um nível maior de intimidade para o desenvolvimento da nossa programação existencial. Eu acho que aí esses efeitos, então, é justamente ver as repercussões, os ganhos, as vantagens, os benefícios da dupla evolutiva. Ao verbetógrafo Cícero, hoje faz 100 anos do fatídico naufrágio do Titanic, com a morte de 1.523 passageiros e tripulantes. Fato relembrado em museus, exposições e memoriais. Qual a causa da sincronicidade desse fato tão estudado e o dia da exposição do seu verbete? Você já havia pensado nesta relação? Olha, eu ainda não tinha pensado na relação, eu precisava pensar, e realmente era um fato que eu não tinha relacionado ainda, e não tem algo assim. Então seria bom você estudar esse homem que está aqui na sua frente, ver a biografia com a autobiografia, pelo seguinte, ele deve ser extraterrestre, devido a ter uma cabeça redonda. Olha só como é que a cabeça dele é perfeita. Isso deve ser extraterrestre. Ninguém tem uma cabeça redonda assim tão certa. Então, você precisa falar sobre isso também. Quando eu conheci a Conscienciologia, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Rodrigo. Ele era o coordenador do Greenbacks na época em Florianópolis. Ele arredonda tantos pensamentos que a cabeça ficou redonda. Né? Esse é o negócio só pode ser isso. Não há outra explicação. É impressionante. Suave. Agora aqui, professor Cícero. Ao ter afinidade por uma época e mais especificamente com uma personalidade, como deve ser investigado o seu papel em relação a esta consciência? Que indicativos servem para essa definição a fim de evitar identificação equivocada de retrovida? Perfeito. Eu acho que isso acontece muito e não é... Com muitas pessoas tem essa identificação equivocada de uma retrovida simplesmente pelo fato de que quando a pessoa começa a estudar uma outra personalidade, começa a vir uma série de emoções, de memórias, e a pessoa começa às vezes até a se emocionar com aquele fato e se envolve. Então podem ter aí... Primeiro assim, o ideal é sempre fazer uma análise muito racional dos fatos, das ideias, do que ela está estudando. E nesse contexto de estudar uma outra biografia, às vezes, mesmo se a pessoa já tem uma ideia, quase como um déjà vu sobre a vida da outra pessoa, tendo a ideia que a outra pessoa já fez tal coisa e ainda não estudou aquilo na vida da pessoa, e quando chega naquele capítulo do livro, vê que aquilo aconteceu, tem pessoas que podem levar isso pelo lado emocional. Mas vamos pensar, se a pessoa, às vezes, que está sendo estudada é um biografado de vários séculos anteriores, às vezes pode ser que a própria pessoa já lê uma biografia daquela personalidade, até mesmo em outra vida dela. Então, não necessariamente é aquele fato. E também é o seguinte, nessa identificação, às vezes a identificação é com o holopensene, é com as ideias, e não necessariamente com a pessoa. Não necessariamente a pessoa teve uma vida em conjunto com aquela personalidade. Às vezes a pessoa gosta das ideias daquela pessoa. Então isso tudo tem uma relação. Então toda essa análise precisa ser feita num nível muito maior de abrangência. Agora um ponto é interessante sim. Se a pessoa às vezes tem uma certa identificação, essa identificação não necessariamente precisa ser que ela se acha a vida, mas qualquer relação um pouco maior com uma outra personalidade, nós já entendemos isso como algum tipo de identificação. Eu acho que vale como ferramenta de autoestudo, mas usando o discernimento como a principal ferramenta desse autoestudo. E sem, às vezes,
dar saltos nessa autopesquisa. Ou seja, vai coletando os dados, vai coletando os fatos, sem talvez pular em interpretações ou a partir de uma hipótese já achar que aquilo é o fato real de uma situação. Então, isso acontece muito, a gente que tem acompanhado aí alguns estudos de biografias, a gente percebe que tem muita gente que às vezes percebe uma equivalência de holopensenes e já acha uma proximidade muito grande com aquela personalidade, que nem sempre é. Cícero, aqui na página 26, paradoxologia, o paradoxo de aprender com os maus exemplos. Dá para se ampliar um pouco? Tá. Aprender com maus exemplos é o seguinte, quando a gente fala do exemplarismo, o exemplarismo ele é válido tanto em termos de exemplos positivos, quanto exemplos negativos. Então, por exemplo, na Apex, a gente utiliza o caso do... Agora esqueci o nome, do Che Guevara. Às vezes a gente utiliza, ou mesmo aqui na tertúlia é comentado, o caso da Che Guevara como desvio de proexis. Ele é um exemplo que foi um fato negativo, às vezes, na vida da pessoa, mas ele foi um mau exemplo, no caso, mas ele é usado justamente para ilustrar uma situação, para esclarecer uma situação. E assim como esse, tem uma série de outras posturas que, simplesmente pelo fato de entender que determinada pessoa fez aquilo, nós podemos tirar isso de proveito para nós não precisarmos fazer aquele erro para a gente aprender. Então, a gente pode aprender com os erros do outro. Então, por exemplo, eu não preciso colocar o dedo na tomada para saber que eu vou levar choque. Se eu consigo compreender que outra pessoa fez isso e levou um choque, a gente já aprendeu com um mau exemplo. É mais ou menos nessa linha. Pela evitação, né? Isso. Cícero, na página 27, na argumentologia, o item 3, autodescobertas na última linha ali. A vida passada presente e a percepção amplificada das repercussões pretéritas. Tá, o que você poderia explicar? E assim, se você vivenciou isso, como que você conseguiu reciclar essa presença, essas lembranças e os prazos para a superação? Tá ok. Então, as duas realmente estão bastante relacionadas aí uma com a outra, tá? A vida passada presente, então, é aquela ideia que algo que nós vivenciamos no passado e que agora, nesse momento, a gente traz aquilo à tona de novo. Então, é algo que a gente, é uma nova vivência daquele mesmo fato. O fato de nós pensarmos sobre as nossas lembranças pessoais faz com que a gente tenha uma nova vivência sobre aquilo. Então, por isso do presente. É a nossa vida presente, mas sobre algo do passado. E isso a autobiografia faz esse paralelo. Então, é como se a gente quase como fizesse um mergulho no holopensene daquele momento, onde aconteceu o fato, e voltássemos para a nossa realidade hoje, de como nós interpretamos, o que podemos fazer a partir daquele fato, para justamente ter as reciclagens intraconscienciais, ou reciclagem em geral. Tá? E a percepção amplificada das repercussões pretéritas, é a ideia naquela linha de que quando a gente já fez alguma coisa, na época, a gente não sabia que aquilo poderia ter uma repercussão maior na nossa vida, seja positiva ou negativa, ou outro tipo de repercussão. Então, hoje, a gente começa a ver que, a partir do momento, por exemplo, que eu fiz determinado curso, a partir do momento que eu encontrei certa pessoa, hoje, às vezes, eu tenho muito mais recursos para entender o verdadeiro fato que aconteceu naquele dia, naquele momento. Que na época a gente não tinha ideia. Às vezes a gente encontra uma pessoa e não sabe o que aquilo significa 5 anos depois. E hoje, às vezes, é o momento de a gente conseguir entender tudo isso aí que foi acontecendo na nossa vida. E isso começa a ampliar muito a nossa percepção, então, desses fatos. Ficou claro? Era assim mesmo? Professor Valdo, aqui na letra B, em cima, quero agradecer o verbete do dicionário. Gostei bastante. O que mais?
Escuta, Obrigada. a hora que acabar aqui, você me espera lá fora, eu te pego lá fora para a gente ver as duas coisas para pôr lá no jardim. Tá é coisinha à certo. toa, mas Ontem não deu interessante. tempo. Eu vi. Obrigada. Tá bom, obrigado. Agora, esse aqui é para o jardim, né? Você viu, né? Tudo aqui é para o jardim. Pois é, professor Valdo, na página aqui 58, da volicionologia, então aqui tem, na terceira linha, né, que em certos casos o jardim pode até servir para encapsulamento energético às pessoas carentes. Pode. Agora, isso no sentido de evitar a propagação do holopensene mais negativo? Para a autodefesa dela. E também para dar uma limpeza nas energias gravitantes patológicas que estão com ela. Então, limpa a holosfera, a parapsicosfera, entende? Tudo que ela tem. Agora, o ambiente, num caso desse, permite, os amparadores funcionam melhor no ambiente desse, que tem energia à mão. Ali é como se fosse um repositório de lignina com o fitoectoplasma. Então o negócio funciona. Isso é um fato. Agora, é uma coisa interessante, é o seguinte, o povo pensa que a hora que chega e vê o jardim, se a pessoa gosta, por exemplo, uma moça, ela gosta do processo de vida estética, a beleza de uma coisa que ela viu. Isso tudo é secundário. Entende? Além da estética, a coisa mais séria que tem ali é o processo da energia do holopensene, a atmosfera que está ali. Aquilo ali muda. Então, isso é que influi. Agora, é como se a gente fosse lá, por exemplo, uma pessoa está suja, você põe ela debaixo do chuveiro, ela começa a limpar, ali é o chuveiro. Você está entendendo? Para a gente entender bem a situação é essa. Agora, o que eu quero é criar um ambiente. Daqui a pouco o povo vai achar que está muito embatumado, é assim que o povo gosta de falar, que está muito cheio, com muito material, mas não é, isso é de propósito. É para criar mesmo um ambiente, você está entendendo, com muita figuração. O cenário tem que ser intensivo para criar esse problema. Agora, ali nós estamos usando, eu estou estudando isso com muita calma, ainda não dá para a gente fazer tudo o que quer, mas ali tem, veja bem, tem a flor, a planta, o vaso, o animal, a ave. Você está entendendo? Tem uma série de condições. Além disso, tem a pedra pequena, a pedra menor, a pedra grande, a água. Você está entendendo? E agora, os vasos também são estudados. Agora, nós queremos colocar a maioria deles tudo amarelo. Pelo menos para predominar, para chamar a atenção. Porque o amarelo é o mais chamativo dessas coisas todas. Então, isso tudo é para criar a atmosfera, o holopensene adequado para isso. Eu mesmo estou tentando fazer a coisa e dando uma ideia para servir de exemplo, mas nós podemos fazer muito melhor do que aquilo ali. Um lugar maior, mais aberto, espaçoso, nós podemos fazer. Agora, eu já pedi aí, a turma já está começando a estudar, nós vamos fazer um labirinto também, logo abaixo da nossa casa ali. Um labirinto grande e adequado com as coisas do Brasil, com as plantas. E num lugar bem alto ali, para a pessoa não ver lá dentro. Senão, se nós colocarmos lá embaixo, a pessoa daqui de cima vai ver o que tem. Então, ela tem que ser mais daqui para cima, para ninguém ver o que está lá. Entende? Isso tudo é para ver se cria o ambiente. Isso é por causa da Rose Garden também. Ela mesma tem feito força para a gente fazer isso, por causa do ambiente. Agora, eu tenho falado muito em lignina, para mostrar o processo da ectoplasmia a partir do fitoectoplasma, que é a planta botânica. O povo não dá muito valor para isso. Está todo mundo muito enrolado com a tecnologia em matéria de coisa artificial. Você não acha? Precisa voltar à natureza, não tem outro jeito. Nós não podemos fugir da natureza. Já pensou? Nós não somos Robocop. O corpo não é... Que negócio é esse? Tem uma consciência que está pensando, aquilo ali tem que mexer nessa energia, tem que funcionar. Agora, essas cidades que têm mais jardins, mais praças assim, isso aí tem o ambiente é muito melhor, não pode nem comparar. Por exemplo, Foz é isso, Foz é verde o ano inteiro. O povo às vezes reclama do calor, mas o calor aqui é o máximo. E outra coisa, é muito bom porque chega de noite, cai a temperatura aqui, não é igual ao Rio. O Rio é de morte. Eu morei lá 32 anos quando eu estava no Brasil, né?
Aqui é muito melhor para viver do que lá, não pode nem comparar, muito embora não tenha o mar. A turma, por exemplo, que é apaixonada com o mar, tudo fica chupando o dedo aqui, porque nós estamos no interior do continente. Mas agora o mar verde aqui é impressionante. Agora o holopensene verde é esse que nós queremos colocar na cabeça do povo. Para nós entendermos o que é o holopensene verde, a influência que tem isso, o valor que tem isso. Professor Valdo, aqui ó, eu não entendi o que o senhor estava falando, a questão do labirinto. Por que do labirinto? O labirinto é o seguinte, é colocar a pessoa lá dentro, através de, nós vamos fazer arbustos maiores, quase árvores, para tampar tudo do jeito que tem labirinto na Europa, coisa muito antiga. E a pessoa entra e fica sem saída, para ela ficar dentro do verde. Entende? Se ela se perder ali, já começa a pensar. Então, é um tapa na cara. Você está entendendo como é que é? Agora, o labirinto é muito importante. Só entra e sai numa porta só, não tem jeito. Tem que rodar tudo e sair por ali. Agora, a gente pode levar a pessoa, tampa o olho dela e coloca lá no meio, para ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que fica o labirinto. Nós vamos estudar isso tudo com calma agora. E fazer grandão. Eles estão estudando qual a coisa mais séria de qual a vegetação que vai ser colocada. Na Europa eles fazem muito, mas tudo na base de cipreste, alguma coisa da família, etc., nesse sentido. Mas lá tem algumas árvores que são aquelas espessas, ficam uma verdadeira parede de folha. Isso é que seria também o ideal para nós aqui. É porque nós temos lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, tem um labirinto bastante grande, inclusive. Eu só não entendi a ideia de fazer um labirinto para a pessoa ficar lá dentro. Entende? De propósito, então ela é de propósito para poder. Ela entrar e sair, isso é muito importante para ela pensar o processo. Tá, agora, ela está no meio do verde, né? Ela só ganha com isso, não tem nada a perder. Valdo, se podia dar uma expandida nesse adendo aqui, principalmente em relação às flores aqui. O que é sobre as flores? Não, aqui né, tem as personagens relapsas, combinam mais com as pereiras do campo. Isso aqui existe aí dentro do processo geral, tem muita gente que já escreveu sobre isso, já falou muita coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que é braba, relapsa, ela precisa de ter cacto perto dela, ela se dá bem com aquilo. Porque o cacto ele é expectante, etc., aquela coisa toda. Mas, se a pessoa for conviver com o cacto, ela acaba melhorando também. Por quê? As flores dos cactos que abrem durante a noite são estupefacientes. Quer dizer, ela põe você estupefacto pela transmissão daquela mensagem que ela dá. É tanto que tem um recanto dos cactos lá, que a pessoa vai lá, mas lá tem que ir e ver o negócio de noite, para ver as flores dos cactos de noite, porque sai à noite. Então é problemático. Mas agora, eu estou colocando aqui para dar uma ideia, mas isso são uma série de coisas. Por exemplo, consciência cuidadosa, pode se dar bem com as orquídeas. É o caso do Ari, aí com a senhora dele que gosta disso, fizeram orquidário. Ali tem que ter dedicação, ver com detalhes. Eles têm milhares lá, mas eles ainda não começaram a florir. Você chega lá, está tudo verde. Mas ainda não tem. Quando tiver, nós vamos trazer de pendurar de um lado e do outro ali para fazer um corredor de orquídea. A hora que a orquídea fenecer, vem outra no lugar. É isso que nós vamos fazer, pouco a pouco. Agora, porque a orquídea tem uma planta lá, que é parente da orquídea, que está lá no jardim hoje, que é mais avermelhada. É uma beleza, né? É uma coisa. A pessoa vê aquilo, dá um impacto. Agora, veja, isso é impacto da arte da própria natureza. Isso é muito sério. Agora, o cactus, quando eu li aqui, eu tive a impressão, assim, de negatividade do cactus. Mas ele não é só negativo. Mas não é só negativo. Mas ele é neutro, sei lá. Não é assim. Outra coisa, tem também os cactos aí da família dos cactos, aquela fruta gostosa, toda cheia de coisa avermelhada, que é uma delícia.
Entende? Que você abre, ela está cheia de pontinhos. Eu já comi dessa fruta lá. Pois é tipo saborosa. No interior, na minha infância, se chamava isso saborosa. Agora tem outros nomes que eles arranjaram e tal. É figo da Índia. É da Índia, é o figo da Índia. Mas tem outros nomes. Agora, na minha terra, a flor do cacto e a fruta dele era saborosa, que era mais ou menos parecido desse aí. O nome era saborosa. Minha tia gostava demais disso. Ela plantava os cactos só para comer a fruta. Entende? Nessa Cactolândia aí, ela me mostrou só as fotos dessas flores. Não, mas você nunca foi lá? Não fui lá, mas lá eu não deu para ver as Maria flores, porque só à máximo noite, que ela mas fez. aí ela mostrou uma as beleza. fotos. São milhares de cactos ali, o negócio é muito sério. Agora, o que eu vejo é o seguinte: as plantas, elas chamam os passarinhos de acordo com a sua natureza. E também chamam as pessoas de acordo com a sua natureza. Então, é passarinho, é borboleta, é gente, é bicho. As plantas influem em todo mundo. Por quê? Tudo é princípio consciencial que está em evolução. Um princípio influi no outro. Não interessa o nível evolutivo, está sempre influindo. Isso é reciprocamente. É o processo da própria evolução. Entende? Então, por exemplo, tem pessoas que nós queremos colocar, pouco a pouco eu vou pôr flores diferentes aí. Aqui, se nós formos olhar, metade das pessoas ainda não viu nem 1/5 da realidade de flor que tem no Brasil. A maioria não sabe disso. Eu fiz experiência disso no interior e vi como é que era, mesmo no interior. O povo não viu. Você acha que a turma conhece aí? Por exemplo, vamos supor que tem aí 300 flores diferentes das mais comuns. Você acha que a maioria aqui viu 150 dessas flores? Eu garanto, não viu. E é muito fácil, é só chegar e mostrar a flor para a pessoa e falar: que flor é essa? Se a pessoa ver, ela tem que saber, né, o quê? A maioria não vai saber nada. Então é muito importante saber por quê. Flor é uma mensagem da natureza para a gente. Acalma, embeleza, faz a pessoa raciocinar positivamente. Isso não tem preço, não é? Agora, as pessoas não ligam porque estão muito influenciadas pelo asfalto. O asfalto e a alvenaria entra na cachola da pessoa, entra um granito aí. Daí a pouco a pessoa tem um tijolo atrás da testa. Isso não resolve. Ela tem que voltar para a natureza, ela tem que pensar com a natureza, tem que sentir a natureza. Isso é que é o processo da energia. Agora, como nós estamos tentando desenvolver o processo de parapsiquismo aqui, a base, eu tenho que criar o ouro pensando, não tem outro jeito. O ideal seria que nós tivéssemos aqui, sabe, tudo aberto, com flores e coisas verdes por todo lado do tertuliado. Quando nós vamos fazer, eu pensei nisso, mas não dá. Com o processo de vento que tem aqui, a natureza que nós temos aqui, que ela é muito exuberante, não dá para fazer isso. Então tem que fechar mesmo, não tem saída. Agora, fazer fora não tem nada. Olha a tempestade que deu hoje de manhã. Vocês viram a tempestade que deu aqui? Como é que é isso? Agora, o jardim resistiu. Eu fui lá ver, tinha só um tapete que o vento levou para longe. Foi esse dia atrás, um tapete pesado. Não sei como é que o vento levou aquilo. Foi a única coisa, mas está tudo no lugar, tudo certinho. Professor, a Petrobras, lá no campus, lá na refinaria de Itaboraí, que está sendo construída, você deve ter lido nos jornais, o Comperge, a Petrobras contratou uma empresa que faz, ela só faz isso. Ela traz mudas do Brasil inteiro, de vários tipos de regiões diferentes, faz os viveiros e está plantando tudo lá. Porque o Comperge é muito grande, é enorme, né? Então ele está arborizando tudo com vários tipos, porque vai ser tipo para fazer passeios ecológicos para as escolas, para aprender sobre essas árvores. Eu achei uma iniciativa muito positiva. O povo tem que voltar para o verde, não tem jeito não, isso faz parte da natureza. Há muito desvio, há um transviamento do processo. Isso aí não é bom. Professor Valdo, a fitoterapia e a floralterapia, eles têm toda uma história, um histórico sobre as assinaturas holopensênicas
das plantas e das flores. Há um sinergismo entre as pessoas, as plantas, as flores, né? Elas aparecem até sem as pessoas plantarem, de acordo com a necessidade do grupo de indivíduos que moram naquele local. Agora, ó, uma pessoa, por exemplo, ela gosta de beija-flor. Então ela deve arranjar tudo quanto é árvore que atraia o beija-flor. Um deles, por exemplo, é a romanzeira. Se fizer uma plantação de muitas árvores de romanzeira para dar romã, do jeito que nós temos algumas aqui, tudo quanto é beija-flor vai aparecer. Atrai. O negócio é muito sério. Então a gente tem que ver isso. Entende? Professor Valdo, com relação à nossa interação com a natureza como um todo. Por exemplo, que nem teve uma chuva forte hoje, muitas vezes a gente olha para a natureza em si, para as plantas, para as árvores, elas parece que respiram isso, essa chuva, e rejuvenescem e tal. Como que nós podemos fazer? A natureza fica mais alegre, isso, que é o processo, exatamente. A hora que vem a tranquilidade depois da tempestade, é sempre assim. Como que nós podemos fazer, ou o que a gente pode fazer para expandir esse processo? Tem gente que às vezes começa a chover com aquela chuva enorme, quer sair da chuva. Isso aí é perigoso porque tem raio, né? E outra coisa, o Brasil é o lugar que tem mais raio, principalmente no estado de São Paulo. Aqui também cai muito raio. Então isso não pode. Mas agora que dá vontade de você brincar igual criança, quando você pega uma mangueira, é a mesma coisa, é o processo da chuva. Entende? É o problema da natureza. Isso aí é sério. Criança, você joga uma mangueira com água, mesmo ela estando com roupa, ela começa a pular. E quase sempre satisfação. E quase sempre canta. Tem uma tendência. Isso é da natureza humana. Você tem que lembrar o seguinte, nós já fomos esses vegetais todos, já fomos esses bichos todos que tem por aí. De modo que isso não está longe de ninguém aqui, não. Nós somos isso. Então a gente tem que admitir, aceitar e saber conviver com isso. Esse é o caminho. Agora, ó, quem tiver aí alguma planta fora de série, etc., qualquer coisa, pode trazer que a gente aceita, tá? Nós não somos pobres soberbos, não. A gente aceita que nós estamos melhorando isso aqui tudo nesse sentido. Quase todo dia vem alguma coisa. Tem gente que já trouxe um bichinho desse tamanho de plástico. Nós colocamos lá. A outra trouxe não sei o que, a gente pôs lá. Também aceitamos vasos. E o pessoal, se alguém tiver possibilidade de doar vasos, nós estamos aceitando. Nós recebemos de uma vez, foram 85 vasos de plantas, né? Foi. Algumas lindas, de uma vez só. Que é a Juliana dos Remédios que deu, não foi? Fez essa doação. Isso é o máximo. Agora nós estamos pintando os vasos, estamos selecionando pouco a pouco, para colocar tudo por aí. Agora o ideal são os vasos quadrados de cerâmica, grandes. Esse nós precisamos mesmo mais. Valdo, aqui no D. No D. Eu queria... Você pode me falar um pouco mais sobre as centrais extrafísicas? Eu queria entender um pouco melhor. Centrais extrafísicas. As centrais. O caso todo é o seguinte, as centrais, elas são departamentos de assistência à distância. Do jeito que hoje a humanidade está toda trabalhando nesse processo à distância. Então tem ensino à distância, não sei o que é a distância, isso à distância, CVV à distância, tudo através do telefone, através da internet, através de online. E também o tertuliário está trabalhando à distância, online e tal, à distância. Você está entendendo? Então, o problema das centrais é justamente também esse auxílio à distância em matéria de assistência. Então, tem aquela que transmite energia, tem a outra que faz assistência propriamente dita, direta, diretamente naquilo que a pessoa precisa, que é o processo da fraternidade. E tem outra que amplia o problema do mental sombra. Essa do mental sombra é a mais difícil que tem de funcionar com a pessoa. Por quê? Tem que ser vendo o paracérebro central que está lá para o paracérebro da outra consciência que está aqui. Para ela ver como é que é. Mas isso amplia a ideia, a cabeça, aquelas noções que a pessoa tem. Por isso que a gente fala, essa aí é o que nós chamamos da verdade.
que é a verdade relativa de ponta, a ver ponta. Então, essas três é que funcionam mais. Mas agora, por exemplo, existe outras, material de assistência, providências que são feitas de assistência, isso tem tudo. Por exemplo, a parapsicoteca, às vezes é lá dentro, mas é mais para conscientes, para ver como é que é. Agora, as centrais não, as centrais extrafísicas, elas podem atingir a consciência, ela pode atingir até animais domésticos. Então, isso tudo vem diretamente. Uma outra coisa que a gente tem que entender, existe o taquipsiquismo que leva para a taquirritmia. A taquirritmiologia é o processo que nós somos. A consciência, tudo que ela faz, caminha para uma rapidez extrema. Então, essas centrais já são automáticas. Aquilo liga na hora. Você está entendendo como é que é? É imediatamente. Agora, o problema é a pessoa se predispor para ser receptora da mensagem do agente da central. Você está entendendo? A pessoa tem que saber entrar naquela onda, ter a invocação adequada, fazer o rapport com aquela emissão. Aí ela recebe. Agora, com o tempo, os praticantes de TENEPS, por exemplo, são os primeiros que vão desenvolver mais nos processos centrais. E a gente nota direitinho, por exemplo, você recebeu uma energia da central, você vê que é uma coisa madura, mais séria, mais poderosa. Você está entendendo? O problema da emissão é mais séria. E outra coisa, parece que é coletiva. Vem um monte. É como se, em vez de você receber, por exemplo, aí, um processo de você apor a mão e passar energia para uma pessoa só, vem uma multidão. Então, uma multidão de mãos em cima de você, transmitindo energia simultaneamente. Então, por exemplo, um arco voltaico de uma pessoa é uma coisa. Agora, uma energia de uma central de energia é como se fosse uma fábrica enorme que estivesse funcionando para a pessoa. Você nota direitinho o reforço do fluxo da energia. Entende? Tá. O que eu tenho dúvida, assim, como que é a central? Tem um local extrafísico? São várias? Eles como têm que local, é isso? são nas comunidades. E tem muitas centrais. Isso varia. Eu, por exemplo, eu procuro sintonizar qual a central que eu capto. Agora, conosco, eles estão começando agora a funcionar na Interlude, mas lá ainda é novo. O negócio está recente. Por exemplo, essa é a que nós vamos fixar mais aqui. Eles já têm as 3 centrais funcionando lá. isso que eu queria entender, assim, por exemplo, uma Comunex tem a central extrafísica da energia, tem várias. Aqui, ó, energia, consciência lúcida e pensene não tem nem tempo nem espaço. Você pensou, você está lá. Você fez, na mesma hora funciona. Você está entendendo? Você tem que pensar por aí, senão você não vai entender as centrais. Isso é instantâneo, é assim, ó. É na hora, é relampagueante, como eu chamo. Entendeu? Entendi. Super rápido. Eu tinha dúvida, assim, por exemplo, existem várias centrais extrafísicas de energia ou tem só uma? Como que é isso? Não, as que tem mais são essas 3 que eu vivo falando aqui para o povo se conscientizar, porque a maioria nunca pensou nisso, nunca falou Mas nisso. Mas entre essas 3, cada uma delas, tem só uma Começa delas ou tem na várias de energia, centrais? a de energia, porque essa você vai sentir logo, devido ao aumento, aquele reforço de energia que você vai ver no fluxo, houve uma alteração a maior. Não dá para comparar, você vai ver que é diferente. Agora, a pessoa recebe aquele impacto, ela na mesma hora sente como se tivesse uma mega euforização instantânea. E aquilo às vezes pode ficar horas, ela se sentindo melhor. É como se aumentasse, a pessoa estava em 110, passou para 220. Você está entendendo? O nível da força é maior, dobra. Isso é impressionante. Agora, o povo ainda precisa de muita experiência para dar valor para isso. Isso aí precisa de vivenciar. É o que a gente tem tentado. Eu tenho falado muito nessas coisas para chamar a atenção, para a turma começar. Aqui no ar. Você pode aprofundar um pouco essa questão do taquipsiquismo que leva a taquirritmia? O caso é o seguinte, a coisa mais rápida que a pessoa tem, geralmente, e mais comum da vida humana, é o taquipsiquismo.
que é que vem a ser o taquipsiquismo? O taquipsiquismo é muito estudado, é visto, o povo já aceita isso com naturalidade, os técnicos já estudaram muito. É aquela pessoa, então, por exemplo, que tudo que ela faz tem mais eficácia, mais eficiente. Por quê? Ela raciocina rápido, muito rápido. Então a tendência dela também, às vezes, é falar rápido, com muita rapidez. Isso aí mostra o início do taquipsiquismo na pessoa. Agora, isso é apenas uma demonstração inicial da personalidade. Com o passar do tempo, tudo que nós fazemos é feito instantaneamente com eficiência total, sem erro. Isso faz parte do processo da consciência. A consciência, tudo dela é vital, é a vitalidade, é a força da vida que está. Consciência é isso. Então ela é movimento. Agora, esse movimento é instantâneo, ele é relampagueante. Então, isso é que a pessoa tem que entender. Agora, a maioria dos processos, por exemplo, de religião, filosofia, esse negócio, vocês ainda não viram nada disso. Tem que entrar no parafenômeno para a pessoa começar a entender o que é a autotaquirritmologia. Isso aí é que é a base nossa que nós precisamos. Eu, por exemplo, passei muitos anos sem poder falar muito nisso. Falava uma vez ou outra com uma pessoa que tinha um pouquinho mais de lucidez e tal. Só agora que o povo está mais maduro que eu falo, porque senão eles iam achar que eu sou louco. Entende? Outra coisa, a psiquiatria, por exemplo, acha que quando um cara começa a falar demais, muito alto, depressa demais, ele está doido. Realmente, em parte, eles têm razão, porque isso acontece. Mas veja, que essas coisas ocorrem. Você está entendendo? Ele, às vezes, é um taque, já está taque psíquico, mas ele embola o pensamento, dá uma confusão mental na cabeça dele. Ele não soube fixar aquilo direito. Então fica doido mesmo. Essas coisas existem. Por isso que as coisas têm que ir devagar. Foi por isso também que eu não apressei, porque eu não quero que ninguém vai ficar doido com isso. Agora, que o processo é sério, é sério. Agora, outra coisa, é a taquirritmia que vai permitir a você, com o tempo, entender mais, por exemplo, as divisões. O que chama divisão nesse caso? Eu, por exemplo, eu já começo a falar muito em divisão dos textos que eu tenho, que é de propósito, para mostrar as divisões que a pessoa tem que pensar. Tudo nosso tem divisões. Por exemplo, esses degraus são divisões dessa escada, presta atenção. Aqui, esse conjunto de cadeiras, de poltronas que vocês estão sentados, são divisões. Então, por exemplo, os seus atributos conscienciais têm divisões. Então, o primeiro que eu já comecei a falar muito, para ver se o povo começa a entender, é a divisão de atenção. É você ser capaz de ter 1, 2, 3 observações, quer dizer, concentração mental em 3 temas diferentes e não perder nenhum. Então você vê a televisão, você escuta o que a pessoa está falando aqui e ao mesmo tempo você vê o que se passa ali naquela mesa com o povo conversando. Isso é divisão de atenção, simultaneamente. Agora veja, a maioria tem dificuldade de concentração mental, como é que vai chegar na divisão de atenção? Está danado, não é? Mas a gente não pode desanimar, tem que começar a expor, mostrar tudo. A primeira coisa é a concentração mental, depois é que vem a atenção. Agora, na atenção, vem a atenção dividida, que é essa que nós fazemos, que a gente toca muito nesse assunto, que é a divisão, então, da atenção. Atenção dividida. Você, pelo menos, acompanhar 2 contextos simultâneos, ao mesmo tempo, e sem perder nenhum. E outra coisa, esses contextos, às vezes, são totalmente diferentes um do outro. Então, é como se a pessoa estivesse levando aquela biga antiga, que é 2 cavalos separados, entendeu? E tem que levar. Então, isso na cabeça é muito sério. Agora, por aí a gente vê que a autotaquirritmologia não é fácil. Isso é conquista já, que já está começando bem a ultrapassar o pré-serenão vulgar. Que as pessoas já estão raciocinando depressa. Nós temos muita gente aqui que já está psíquico. É só você olhar essas pessoas que falam depressa demais. E falar com lógica, é lógico. Está vendo? Olha bem. Por exemplo, olha Mabel,
Outra que fala depressa quando ela está expondo é a Adriana. Aqui o Malcolm de vez em quando também aparece aí. Ele também é taxíquico nesse sentido. Então, ele é capaz de... A Nara, então, é impressionante a capacidade dela. Agora, veja, hoje a psicologia começou a dar valor para o processo do pensamento rápido. É a chamada psicologia positiva. Eles já estão começando a falar nisso, já tem até livro abordando o assunto. Então, tem que começar por aí. É o estudo do falar rápido. Como é que a pessoa faz com isso? A inteligência, ela se expande por aí. Valdo, aqui, ó. Podia falar um pouquinho sobre o TAC psíquico em relação ao QI, se tem alguma relação? Sempre tem. A tendência do TAC psíquico, que é mais ou menos sadio, o QI dele geralmente é muito acima da média. Isso é regra. Mas e o Por quê? Porque ele raciocina tudo mais rápido, ele resolve qualquer equação, qualquer solução, ele vê o problema, ele vê o alcance, e o caminho dele é de ter uma cosvisão. Ele sai da monovisão, da egovisão, para ter uma cosmovisão. Essa cosmovisão, geralmente, ela é multitudinária. Ou seja, ela pega o processo da multidão. Ela vê muita coisa simultaneamente. Então, isso muda tudo. E em relação ao BRAD psíquico também, ele pode ter um QI alto? Todo mundo é o seguinte, a gente começa BRAD, depois fica normo e depois fica TAC. O BRAD é aquele devagar. Agora, o ideal é você ser os três, dependendo da sua vontade. Você vai devagar com aquele que está devagar, porque senão ele não te entende. Você vai normal com aquele que é normopsíquico, porque senão ele não te entende. E você vai rápido com aquele que pensa rápido para ele poder acompanhar as coisas, porque senão não adianta. Então, o ideal é isso. Mas agora, a conquista mais séria é o taxipsiquismo. É pensar rápido, falar rápido, se organizar rápido, fazer tudo rápido. Esse é que é o caminho. Por exemplo, uma pessoa brava, se você apertá-la muito, ela faz uma bagunça naquilo que ela vai fazer. Agora, faz uma bagunça devagar. Ela não, por exemplo, ela não faz uma bagunça, entende? Depressa. Tudo é devagar, mas se você começa a apressar, ela fica ansiosa, que piora tudo. É isso que eu ia perguntar, assim, em relação à convivência de uma pessoa psíquica com uma TAC psíquica. O processo todo é você pedir para a pessoa, para ela começar a estudar alguma coisa intelectual que faça com que ela exponha o pensamento. Então, o BRAD, ou a pessoa BRAD, é igualzinho àquela pessoa que tem problema de falar em público. Ela deve começar a se expor. Com isso, ela melhora. É uma tendência. Eu percebi assim, uma pessoa que eu convivo, que ela é muito inteligente, mas ela é BRAD psíquica. Quer dizer, aí eu quero falar rápido, quero resolver. Ela já tem uma certa idade? Não, é bem jovem. Então, ela vai melhorar. Porque o processo seguinte é muito BRAD, que na fase, por exemplo, juvenil, adolescente. Pré-adolescente. Pois é, aí ela é BRAD mesmo, que ela custa entender, mas com o passar do tempo, ela melhora. Aqui nós temos, eu tenho médico, tem um outro que é pesquisador, que quando eu conheci jovem, eles eram super BRAD. Hoje já não são mais. Eles já estão mais para normo. Porque você tem que ver o seguinte, o que é que predomina? O BRAD psiquismo, o TAC psiquismo ou o normo psiquismo? A predominância que manda. Agora, nós temos que caminhar para a predominância do TAC psiquismo. Pensar tudo rápido. A vida tem que... Mas eu percebo assim que essa pessoa é bem inteligente, só ela é mais... Não, isso não quer dizer nada. Ela pode ser inteligente, mas inteligente assim, slow motion, vai tudo a passo de cágado. Então isso, ela fica sempre para trás. Então a inteligência não adianta muito num caso desse. Ela tem que acompanhar, você está entendendo, o fluxo. E é difícil. Como estimular esse... sempre acompanha. Como estimular essa pessoa? Estimular a estudar. Eu conheço duas pessoas aí da Conscienciologia que eu conheci ainda menino, teenagers, sabe? Bem jovem. Eles eram muito BRAD.
Eu tinha uma paciência para conversar, até ver o que ele está querendo, como é que era. Hoje já não são mais assim. Agora, todos eles já estão na base dos 40 anos, já chegando 30 e tantos, 40. Já melhoraram muito. Agora, conosco aqui, a maioria dos brados desaparece. Eles vão ficar normal em pouco tempo, por causa do nível que nós temos aqui de pensamento. E outra coisa, o ambiente é favorável. Agora, a gente reforçando aí o processo da lignina, isso vai melhorar mais ainda. Entende? Porque isso mexe com o processo. O problema é aqui, ó. É atrás da terra. E o BRAD tem a dificuldade da divisão de atenção, né? Às vezes, a concentração mental. A coisa mais séria do BRAD, às vezes, é isso. Porque a concentração dos atributos mentais, ou conscienciais, ou psíquicos da pessoa, o mais importante é a concentração mental. Agora, essa concentração, se ela vai devagar, ou se a pessoa custa, ela engripa, você está entendendo? Tem um travão para ela deslanchar, isso aí piora todos os atributos conscienciais. Vai mexer na memória, vai mexer. Então, ela fala, o que é mesmo que a gente estava falando? Dá aquele branco na pessoa. Isso tudo é o BRAD. Porque tudo é slow motion, tudo vai em câmera lenta. Isso aí é problemático. E Por aí, isso que tem que trabalhar. e aí entra também a dificuldade da troca do bloco, assim. Ah, não, isso é enorme. E outra coisa, quando a pessoa é muito BRAD, tem que ver se não tem dislexia, se não tem alguma coisa nesse sentido, porque às vezes é concomitante com outra condição, que é a comorbidade. A comorbidade junto. Tem que ver como é que fica. Você está entendendo? Você tem que examinar. Agora, o problema é fazer a pessoa estudar mais e caminhar para isso. Com relação às áreas, por exemplo, a pessoa pode ser mais rápida em uma área e mais lenta em outra. Isso não tem relação ou com a experiência dela? Você tem que ver a média. Como é que é a manifestação média dessa pessoa? Entendi. Isso aí que Porque interessa. a tendência é que se a pessoa ela sabe é mais... BRAD, ela é normo ou ela é taxíquica? Isso que tem que ver. Tá. É aí que caminha para a autotac-ritmologia. Ok. Professor, tirando o caso prático, aqui em cima não há. Eu vi uma entrevista uma vez de um piloto de Fórmula 1, só para pegar o exemplo, né? Tirando a profissão aí, que não é o caso, que eles têm uma necessidade de ter um raciocínio muito rápido, porque ele precisa averiguar os instrumentos do carro. Um segundo ali já dá alguns quilômetros, ele tem uma curva. Tem o homem da bateria também. Tudo, porque senão ele fica doido. O piloto de jato também, porque uma manobra errada. Então, esse pessoal, eles adquirem um taxiquismo também muito acelerado, né? Apesar dele ser calmo, falar calmo, o raciocínio dele precisa ser pontual, né? E com antecedência ainda. Havia um curso, antes que hoje não existe mais, que ajudava a pessoa no processo da taquirritmia, que era o curso de datilografia. No fim do curso, havia a velocidade. Era a pessoa digitar com velocidade. A pessoa só era aprovada se ela passasse em velocidade. Entende? Eu fiz esse curso, mas eu já sabia da datilografia. Então, eu cheguei lá e falei, não, eu já quero fazer já o último. Qual que é o último? Então, eu falei assim, não, é a datilografia de velocidade. Então, vamos fazer hoje. Que assim, aí eles me dispensaram, você não precisa fazer o curso. Entendeu? Porque eu passei na velocidade. Sem erro nenhum, não acharam nada. Hoje não tem mais, porque a pessoa hoje não faz curso de digitação, que é uma pena de vir de fazer. Por quê? Isso melhora a capacidade da cabeça da pessoa. Agora, eu sou da datilografia até hoje. O computador, para mim, nada mais é que uma máquina de escrever. Agora, e eu quero escrever 20 mil páginas, não existe computador para isso, é uma droga. O senhor falou outro dia, pegando o gancho, que o australino disse que o ideal seria fazer 200 correlações numa imagística. É o que tem no curso. Você nunca participou lá? Não fiz ainda, não tive chance de fazer ainda. Então vê se você vai no próximo. Estou pensando nisso. Vamos cobrar da prova de vocês agora. depois. A prova lá agora. na Nara, vamos ver esse negócio. Dia 22 agora é a prova da imagística. Dia 22 é a prova. É daqui 8 dias. Agora, para fazer em casa, professor, para treinar, seria esse o conceito? Pegar um objeto e procurar fazer o máximo de correlações com ele? Então, por exemplo, eu te dou essa garrafa, você vai falar 200 coisas sobre ela. É isso. Mas dentro de um tempo ou vai pensando assim? Não, a gente dá 4 horas, mais ou menos, que é a prova, né?
é das 8 ao meio-dia, 3 horas. Tem 3 horas para a pessoa escrever os 200. Agora, ó, não fica achando que isso é impossível, que não é não. Várias pessoas conseguem os 200. Entende? Que aí também depende do objeto, né? Então, mas precisa ser uma correlação direta com o objeto, não pode ser uma coisa... Não, o objeto na sua frente, você tem que falar a respeito dele. Não adianta querer escapar. Se o negócio é uma pomba, você não vai falar de elefante. Isso, porque algumas pessoas podem dar uma, que o senhor dar uma forçadinha ali, tem que ser direto. Agora, ó, eu espero os outros 200 verbetes seus que você é fora de série. Vamos trabalhar, tá certo? Você dá uma de mão e puxa a orelha dele e pisa no pé, tá? 200. Tá bom? Estamos esperando. Quero agradecer também aí a toda a equipe da verbetografia, que ajudou bastante, a equipe de revisores, a Sandra Tornieri, que colaborou aí bastante também. Você já é da equipe, Cícero. Agora, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Valeu a pena. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 94 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 47 votos presenciais, 11 votos online. Estamos lembrando que agora, às 15 horas, na Loteca, terá a inauguração da mostra do Hércules Galó. Hoje vamos ter 5 recados. Rosângela e Cristiane, primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Magda, curso Precocidade Parapsíquica. Will, conferência online Apex. Regina, curso Formação de Conscienciólogo Pesquisador. E Verônica, curso Clarividência. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, nosso recado para os amigos que estão com assinaturas vencidas. Você sabe que a assinatura tem validade de 1 ano, ela não é renovada automaticamente. É necessário que cada um tome a iniciativa de renovar, pagando pelo meio mais fácil que achar, aí que for mais conveniente. Então, para vocês terem uma ideia, de dezembro até hoje, nós temos 70 assinaturas vencidas. É muita assinatura, é um recorde de vencimento. Não estão renovando, muitos prometem renovar, dizem que vai renovar e não estão fazendo. A gente faz um apelo aqui para que o pessoal que está nos seus planos, é uma prioridade sua a renovação, que o faça aí o mais rápido possível. É muito fácil, só ligar na recepção do CAEC, 45 35 25 26 52. Lá na recepção, você faz por telefone, qualquer lugar que você estiver, ou pessoalmente lá também, com cartão de crédito, até 12 vezes, é muito rápido e muito prático. Então a gente pede a vocês, então, que coloquem na sua prioridade, seu planejamento, aqueles que tiverem interesse em renovar. Agradecemos aí. Boa tarde. A Consus convida a todos para a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que acontecerá dos dias 6 a 8 de julho em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Cristiane Ferrari vai falar um pouco mais sobre sua conferência. A minha conferência tem relação com o tema de hoje, né, autobiografia, porque eu vou estar fazendo uma análise conscienciométrica do livro autobiográfico da Wangari Maathai. A Wangari Maathai foi Prêmio Nobel da Paz em 2004 e justamente ela ganhou esse prêmio em função da defesa da natureza e do meio ambiente, da importância da natureza para a sustentabilidade geral da sociedade como um todo, tendo plantado mais de 30 milhões de mudas de árvore. E a gente vale lembrar que a Wangari, né, ela é negra, é líder, né, queniana, né, então tem todo um contexto da África, digamos assim, né, para a gente discutir nessa análise que vai ser feita lá na jornada. Estão todos convidados para participar. Mais informações e inscrições na recepção do CAEC, o DDD é 45 35252652. E também mais informações no site da Consus, www.consus.org.br. Obrigada. Boa tarde. Por que escolhemos nossas famílias para nascermos? Quais traços nos unem e quais nos separam? Você sabe lidar com os afetos e desafetos de outras vidas, manifestos nas relações grupocármicas hoje na vida atual? Já refletiu que os problemas relacionados ao nascimento, como complicações na gravidez e no parto, estão relacionados ao parapsiquismo? Qual será a relação da gestante com o problema na gestação e o bebê ainda em formação?
Convido-os a fazer o curso Precocidade Parapsíquica com os professores Mário Oliveira e Carla Giuliani, nos dias 28 e 29 de abril, aqui em Foz do Iguaçu, onde debateremos estes e outros temas relacionados ao parapsiquismo. Além do aprofundamento teórico, teremos atividades bioenergéticas. Este curso é uma parceria do CAEC com a ACIP. As inscrições estão sendo realizadas na recepção do CAEC ou podendo ser feitas pelo telefone, o 45 3525 2652, ou através do e-mail caec@caec.org. Muito obrigada e até mais. Boa tarde. Convido a todos para assistir a conferência online da Apex, que estará acontecendo hoje, às 15h30. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, com início às 15h30 e término mais ou menos às 17 horas. O tema será projeção lúcidas e ProEx, onde será retratada a importância das projeções lúcidas frente à ProEx, as vivências extrafísicas e as interrelações proexológicas e vantagens da lucidez multidimensional. Eu estarei ministrando essa conferência, convido a todos às 15h30, só acessar o site. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, eu gostaria de convidar para o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador. Esse curso nós teremos 10 módulos e um diferencial que será uma parceria com Heterocrítica de Obra Útil. O diferencial do curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador é trazer para a autocognição de nós, conscienciólogos, o processo de pesquisa multidimensional no nosso dia a dia, para que a gente chegue à autoria, à escrita de verbetes, de livros, de artigos, e que nós tragamos para o nosso dia a dia também a nossa postura de pesquisar, arquivar, e com isso priorizar temas para as nossas produções gráficas e o nosso completismo existencial. Então o diferencial é mudar essa nossa postura diária em relação à pesquisa multidimensional. O curso começa agora, dia 19 de maio de 2012 e termina 19 de maio de 2013. Então são 10 módulos mais o Imersão de Heterocrítica. Quem tiver interesse, procure a qualquer voluntário da Reconsciência ou pelo telefone 9993-2000 e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de anunciar que o curso Desenvolvendo Sua Clarividência, que acontecerá em Foz do Iguaçu, dia 21 de abril, mudou de horário em função do círculo mental somático que está acontecendo agora nos sábados de manhã. Dessa forma, as pessoas que gostariam de atender os dois eventos podem participar. O curso será no Discernimentum, das 15 às 21 horas, no dia 21 de abril. E temos também o curso em Vitória, dia 5 de maio. Eu convidei o professor Medeiros para que ele nos conte um pouquinho qual é o conteúdo do curso. Olá, sim, uma coisa que o pessoal tem me perguntado é se tem parte prática, e realmente esse curso é a metade da carga horária, são exercícios práticos, então nós vamos experimentar ali umas 4 ou 5 técnicas diferentes, e um dos objetivos é aprender a dominar a mudança de sintonia da clarividência, que ela permite um aprofundamento nos tipos de percepção. E na parte teórica, a gente também vai fazer um bom aprofundamento na fenomenologia da clarividência, nas correlações que a clarividência tem, na utilidade da clarividência e quais são as dicas, as coisas que, assim, durante os 6 anos desse workshop, no desenvolvimento dessa oficina de clarividência, quais são a parte didática que mais ajuda no desenvolvimento, tanto de quem está começando, quanto daquela pessoa que já tem certas percepções de clarividência. Então, eu deixo aí o convite para esse curso. Gostaria de lembrar que o preço promocional para o curso de Foz do Iguaçu está válido até o dia da manhã e as inscrições podem ser feitas com a professora Kátia Aracaki, comigo, com o próprio Rodrigo ou então no Discernimentum na IEC. Obrigada, esperamos vocês no curso. O verbete eleito para amanhã é Tenepsografologia, especialidade Tenepsologia. Professora Cristiane Ferraro. Obrigada e boa tarde a todos.